Tudo bem? Graças a Deus. Hoje eu vou falando algo muito interessante hoje. Eu espero que você esteja ligadinho para receber isso e para entender isso. E o tema da mensagem é: qual tipo de solo somos? Ou que tipo de solo temos sido? O que é solo? Terra. Que tipo de terra nós estamos sendo? Olha que coisa linda, né? A gente está novo nisso aqui, então hoje a gente está treinando algumas coisas. Vai aparecer umas coisinhas aqui e eu vou falar: olha no telão, hoje com a terra. Que tipo de solo nós estamos sendo? Nós precisamos avaliar a nós mesmos, como diz a palavra, e perceber que tipo de solo. Será que tem sido um solo preparado para que as sementes caem e possam produzir tudo o que ela tem que produzir? Ou a gente está sendo um solo corrompido, misturado, contaminado e que tem impedido as sementes de produzir? O que são as sementes? As sementes são a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E ela, dentro de nós, ela faz como algumas coisas que a gente vai ver isso ali. Ela germina, ela cria raiz. E conforme ela vai entrando, mais profundas as raízes vão se formando. E eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 13, verso 3. Eu trouxe esse capítulo na terça-feira e eu vou continuar ele hoje. Mateus 13, verso 3 diz: isso aqui é uma parábola e Jesus usou muitas parábolas em seu sermão, tais como esta. Um lavrador saiu a semear, e enquanto espalhava as sementes pelo solo, uma parte dela caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo cheio de pedras, onde a terra era pouco profunda. As plantas brotaram muito depressa no solo raso. Mas o sol quente logo queimou as plantas e elas murcharam e morreram, porque tinham poucas raízes. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas novas. Mas outra parte caiu em um solo bom e deram uma colheita que era de 30, 60, até mesmo 100 vezes aquilo que ele tinha plantado. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que essa palavra é muito interessante e ela encaixa perfeitamente sobre o que nós estamos falando hoje e sobre tudo que existe nas nossas vidas. A palavra do Senhor são sementes que Ele sempre traz a nós. Nosso coração ela é a terra que precisa estar preparado, pronto para poder ter essas sementes. E antes da gente ir para a explicação, eu queria colocar aquelas fotos que fala semente. Essas são as sementes naturais, mas a palavra do Senhor ela tem isso como símbolo. E quando o nosso ouvido ouvem a palavra, elas são como semente entrando, caindo na terra. Quando a gente leu que a semente é aquela que ficou pelo meio do caminho e os pássaros vieram, e os pássaros vieram, simboliza isso aqui: meio do caminho, não é o caminho, é a beirada, é aquele encostamento onde cai aquela sujeirinha, e não é só passarinho que come, não. Rato, tudo que é inseto está ali comendo, tudo que cai pela beira, né? E em seguida ele fala das sementes que caíram em meio a pedras, que logo vem brotar, logo aparece, mas em seguida também morre por causa da quentura e por falta de terra para que as suas raízes se aprofundem. Em seguida ele fala da semente que cresce em meio a espinhos. Enquanto ele é pequititica, ela ainda vai lá, mas conforme ela vai crescendo, os espinhos têm o poder de sufocá-la, de impedir o seu crescimento até que ela morra. E por último ele fala do solo bom. O solo bom é o solo preparado para essas sementes. E vocês estão conseguindo ver direitinho ou precisa apagar a luz? Está vendo, né? Quando o solo é
O terceiro, o terreno coberto de espinheiros, representa o homem que ouve a mensagem, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela não produz fruto. O terreno bom representa o coração de um homem que ouve a mensagem e a entende e erra aonde ele está sendo preparado para ser plantado. E conforme eu vou me doando, conforme eu vou deixando que essas sementes caem, esse solo ele vai sendo cada dia mais preparado, ele vai sendo cada dia mais habilitado para que as raízes possam crescer. Porque quando uma semente entra na terra, a primeira coisa que acontece com ela é apodrecer. E segundo, ela começa a brotar a raiz. Para ir descendo, ela ter o trabalho de quebrar o solo, para então começar a brotar e começar a aparecer e dar nascendo. Quem planta, quem gosta de planta, entende muito bem sobre isso. Né, Grace? Eu também adoro, tem muitas coisas nos dias. Então a gente precisa entender que há um processo ao qual o Senhor está nos chamando para vivermos. Há um processo ao qual a igreja precisa entrar para poder viver. E esse processo é o processo de transformação de uma vida velha para uma vida nova, de uma vida de condenado para uma vida de salvo. É viver os princípios do Senhor em todos os aspectos das nossas vidas. Mas o meu coração ele precisa estar pronto para receber. Porque senão vai ser como aquela primeira semente que caiu e logo veio Satanás e a roubou. Quantas vezes o diabo tem roubado as mensagens? Quantas vezes o diabo tem roubado a palavra? Quantas vezes o engano tem entrado no lugar da verdade e trazendo roubo da mesma maneira? Mas nós precisamos tomar cuidado com o que ouvimos. Porque a fé ela vem pelo ouvir, igreja. E o que nós estamos dando tanto ouvido? O que nós estamos dando tanta atenção? Porque a semente não está deixando de cair. O Senhor não está deixando de falar. Nós precisamos atender. Ontem eu estava no encontro, onde eu estava ministrando para 60 mulheres e mais 60 encontreiros. 120 mulheres estavam naquele lugar, recebendo poder. E uma coisa, quando eu iniciei, que eu falei foi: epa, primeiro abre o entendimento, porque se você não entender, não vai acontecer nada aqui. O entendimento de todos nós já foram abertos, já entendemos. Tudo vem por meio de Jesus, ou não? Já compreendemos que o nosso coração é terra fértil. Então ela pode produzir tanto bom quanto ruim. Ela pode produzir tanto o que vem de Deus quanto o que vem das trevas. Depende do que está entrando e do que está em ação. Se o meu coração ele é fértil, ele tem o poder de fecundar e dar resistência a qualquer coisa. Eu preciso tomar cuidado com o que entra na minha mente, porque vai entrar no meu coração e vai gerar um sentimento e uma ação e uma reação. Mas tudo vai começar pelo que entra pelo meu ouvido e vai para a minha mentalidade. Que vai para a terra, aonde só tem que entrar o que produz a 30, 60 e a 100 vezes. Nós precisamos decidir qual igreja nós teremos. A igreja que vai vencer até o fim ou a igreja que vai parar pelo meio do caminho? Qual igreja nós teremos? Que tipo de gente é você? Aquelas pessoas fervorosas, cheias de fogo da unção, ou aquelas que se tornaram mornas ao ponto de Jesus estar a ponto de vomitar? Quem nós somos? Porque o que entra é que vai determinar o que serei. O que está sendo germinado é que vai determinar onde iremos. Se a terra se o coração é um território de terra, aonde a palavra diz que é terra que planta, eu tenho que tomar cuidado com o que está sendo plantado, porque muita coisa está sendo plantada, mas só existe uma semente que vai fecundar. E essa semente é a palavra do Senhor dentro de nós. Amém? Que vai transformar todo o nosso ser, que vai mudar toda a nossa existência. Nós somos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, nós somos Ele nessa terra. E por mais que as circunstâncias, as coisas, o mundo, o inferno, até mesmo nós pensamos de maneira diferente, contra a palavra
coração. Repita assim comigo: Senhor Jesus, brinda o meu coração, terra fértil, preparada para as tuas sementes, que elas caem e venham germinar com raízes profundas, folhagens poderosas e frutos, Senhor, que a cada estação se manifestará. Eu quero, eu creio e eu recebo. Amém? Glória a Deus. Então hoje eu dou introdução com Mateus 13. Isso é só a introdução, ok? Para vocês entenderem um pouquinho do que nós vamos falar. Que tipo de solo temos sido? Quando a palavra ela sai do altar e ela vai para aí, ou preparo para que ela chegasse aí, eu preparo o louvor. Na hora da adoração, eu estou sendo levemente preparado para que eu possa sentar e me conectar com a palavra. O louvor, ele atrai a presença, então ele conecta conosco e o Espírito no meio do louvor. A palavra diz que o Senhor, ele habita em meio aos louvores. Então, quando eu estou adorando a Ele em espírito e em verdade, quando eu estou me rendendo a quem Ele é, eu estou me conectando com Ele e Ele comigo em meio aos louvores. Por isso que quando eu entro aqui, ou qualquer um que entra aqui, a gente chama Ele para passear no nosso meio, porque Ele tem a liberdade de descer e manifestar em meio aos louvores. Então, o louvor, ele é um preparo para que a palavra venha em seguida e caia na terra. No meio do louvor, a gente sente emoções, a gente sente a presença, a gente chora, a gente se alegra, a gente se quebranta diante dele. A terra está prontinha para que a semente caia. Mas aí, quando você senta e a semente vai saindo para poder cair na terra, muitos ladrões estão em volta tentando impedir que essa semente germine. Se o meu coração estiver como terra sequíssima, ela vai bater e não vai cair, não vai entrar. Vai vir um ladrão e vai roubar. Se o meu coração estiver cheio de traumas, dores, mágoas, raiva, que representam pedras, pode até cair, pode até germinar, mas não. A palavra de Deus diz que aonde caiu essa semente que estava cheia de pedra, houve alegria verdadeira, mas não houve raiz profunda para que permanecesse. Então houve conversão verdadeira, houve uma conversão genuína, mas não tinha raiz que o mantivesse. Então logo veio o sol, queimou a folhagem e matou, porque não tinha raiz profunda. Em seguida, a planta estava em meio aos espinhos do meu coração, mas está cheio de espinho, e espinho representa tantas coisas. Espinho pode ser os sentimentos que nós carregamos e não conseguimos abrir mão, e nem damos liberação para Jesus entrar e fazer. Ele está à porta, diz Apocalipse, e ele bate, e ele está aguardando nós abrirmos para que ele possa entrar. E quando ele entrar, ele sentará e tratará do que precisa ser tratado dentro de nós. Mas em primeiro lugar, eu preciso abrir para que ele entre. Então os espinhos podem representar isso, que a gente não quer deixar entrar, porque eu não vou liberar perdão, eu não recebo isso, eu não quero dessa maneira, e isso vai se transformando em espinhos que, por mais que a semente entre, ela não tem crescimento, ela é abafada ao ponto de morrer. Ou o nosso coração é como uma terra fértil, que quando cai a semente, ninguém impede seu crescimento. Nem nós mesmos, nem os pecados, nem as acusações, nem o inferno, nem a situação, nem o vendaval que for, conseguirá impedir esse crescimento. Dará 30, dará 60 e dará 100 vezes o que foi determinado pelo Senhor, ou até mais. Ele mesmo diz: ei, farão coisas maiores do que
mas nunca seremos um solo fértil. Então a escolha é minha, a avaliação sou eu que faço e a determinação também. Avalie isso e veja que tipo de solo nós estamos sendo. O solo que está sendo fecundado de maneira tão brilhante, poderosa, que tem crescido, um dia após o outro, e tem deixado as velhas práticas para trás, e está se despindo do velho homem para ser vestido novo, que é semelhante a Jesus, criado por Ele. Ou se continua ainda das velhas maneiras, das velhas coisas. O que transforma o ser humano, o que transforma a mentalidade e o que transforma caráter não é o pastor ou a liderança da igreja, mas é a palavra e o Espírito Santo. Não é a doutrina humana que vai mudar ninguém. O que transforma e muda a pessoa é a palavra e o Espírito. A palavra sem o Espírito ela é morta, mas a palavra com o Espírito ela é viva e eficaz. Quando ela entra em ação, eles produzem algo impressionante, extraordinário, que só Ele pode fazer. Então não adianta que vai por muito que eu fale, ou por muito que eu faça, ou por muito que eu ore, mas sim pela ação da palavra e do Espírito que está em você. A semente cai no solo, o Espírito dá a profundidade e o crescimento e você se transforma completamente no que 2 Coríntios 5,17 diz, uma pessoa completamente nova. Sadio, curado, transformado. Introdução dada. Vamos para a palavra. Vamos entrar. Senão eu vou ficar só na introdução. Eu tenho muita coisa para falar. As verdades do Senhor têm vida em nossas vidas. Suas verdades têm sido lançadas no campo dos corações. Como esse campo tem estado, igreja? Será que estão atentos a todas essas sementes que têm sido enviadas da parte do nosso Deus? Ou será que ele não está atento e logo vem um ladrão e tem roubado? Como ele tem estado o solo aonde é o campo da fonte da vida? Está pronto para receber o que o Senhor tem falado e feito? Ou não está desatento e não está recebendo? Abra comigo em Mateus capítulo 13, verso 9, que diz assim, 13, 9, eu tirei não? Aquele finalzinho. Aquele que tem... Vocês estão me ouvindo? Amém. Vocês têm ouvidos. Você em casa está me ouvindo perfeitamente, todos vocês têm ouvido. Então, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. O Espírito está falando. E em seguida, abre aí Romanos 10, 17. Diz, assim é que é a fé. Vem pelo ouvir. O Evangelho a respeito de Cristo. Vocês têm ouvido? Estão ouvindo o Evangelho? Então a sua fé vem crescendo. Então a semente está caindo, alimentando a sua fé. E não mais deixando a sua fé rasa, mas sim trazendo profundidade pelo que nós ouvimos dele, pelo que nós percebemos dele, pelo que nós recebemos dele. No meio da parábola sobre o semeador, verso 9 ele diz, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Apontando para a fé, que lá em Romanos 10, 17 está dizendo, que vem pelo ouvir o Evangelho. Ouvir a respeito de Cristo, ouvir sobre os seus defeitos, ouvir sobre o seu poder. Então, epa, é assim, então você tem ouvido, ouça, porque ele está falando. Ouça, a semente está caindo. Ouça, você vai continuar sendo o mesmo até quando? Ou vai viver completamente disso que diz? A escolha é minha. A escolha é nossa. Se eu quisesse continuar aquela Rosilene, eu estaria aquela Rosilene. Hoje eu não sou mais aquela, hoje eu sou essa aqui. Então eu estou no processo de me tornar melhor ainda. Porque
Em 2 Coríntios 4, verso 8, diz que ficamos até perplexos por certas coisas por não entender, mas nunca destruídos. Podemos até não entender certas coisas, podemos até ficar, que é isso? Que vento foi esse? Que situação foi essa? Mas nunca, porque a vida dele está sendo gerada em nós, o poder dele está se aperfeiçoando em nós, dentro de nós, a cada dia com mais e mais poder. Então a escolha é nossa. Fazer seu país ser transformado por esse poder que nós estamos dando conhecimento, ou deixar que tudo continue da mesma maneira. Trazer esse poder para dentro da nossa família, para dentro dos nossos lares, ou continuar deixando cada um viver as suas crenças, suas vidas e afundando no mar de mentira. A escolha é nossa. Ele nos chamou para ser cartas vivas, diz a palavra, que refletem a escritura em seu corpo. Quando todos olham, vejam quem? Ele, o poder, a manifestação dele, cartas vivas. Ele nos chamou para fazer obras ainda maiores do que as que ele fez. O cara curou, o cara, meu Deus, ressuscitou dos mortos, o cara fez tanta coisa e ele diz que eu vou fazer coisas maiores. Então, peraí, igreja, não é o homem que está dizendo, é o Senhor, então eu preciso crer. Mas para eu crer, a semente tem que cair. Se a semente não caiu, eu creio. A fé vem pelo ouvido. Por isso que ele diz que ele tem ouvido para ouvir, que ouça. Amém? Não podemos deixar que as coisas que estão em nossa volta impeçam o semear das sementes, ou até que sejam roubadas, pois toda a intenção das trevas é causar situações e motivos que possam impedir todo o processo que a palavra fará em todo aquele que receber das suas verdades. Pois o conhecimento produz libertação, produz cura, produz restauração, produz mudança de mentalidade e uma vida completamente nova. E etc, porque o que Deus tem para nós é infinito. Ele não muda, nem tem sombra de mudança, ele é incomparável. E ele diz, eu vou anunciar coisas grandes e incontáveis. Ninguém consegue contar. Ninguém consegue saber o que ele tem preparado para nós, igreja. Mas ele está dizendo, eu tenho, vocês querem? Então, se vocês têm ouvido, estão ouvindo, não, respondam. Porque o Senhor, ele quer fazer isso conosco. Ele quer transformar a nossa vida. Independente de situações, independente de palavras contrárias, nós não podemos deixar que nada impeça a palavra de ser semeada. Nada impeça. Hoje eu estou dando misericórdia. Ele estava, porque eu já estou ótima. Mas eu cheguei aqui péssima, cansadíssima. Semana numa pegada tensa. Mas ele vem. E quando ele vem, ele renova. Porque é necessário que a palavra seja semeada. E se eu sou o canal para semear, ele pega o canal, ele sacode o canal, ele põe óleo no canal, ele põe para ser usado de novo. Porque ele faz dessa maneira. Mas a palavra não será impedida de ser semeada. A palavra não será impedida de ser anunciada. A palavra não será impedida de ser ensinada. Então, por favor, ouça o que o Espírito está dizendo a vocês. A gente ouve tanta coisa, a gente ouve a opinião dos outros, a gente ouve a palavra dos outros, a gente ouve, ai, IGAP, ai, não sei o quê, ai, ouvido, ou seja, mas a gente não consegue ouvir o que o Espírito está dizendo. A gente consegue dar atenção a tantas outras coisas, a gente dá atenção ao barulho da tempestade, mas a gente não consegue ouvir que aquele que acalma a tempestade está conosco. Aleluia. Por que o ser humano é assim? Não sei. Também eu quero saber. O que eu quero saber é se você está ouvindo o que ele está dizendo. Porque se está ouvindo, aleluia, glória a Deus, uma hora de terminar. Esse é o meu interesse. Agora, por que a gente dá tanta atenção a tanta coisa insignificante, eu não sei. Mas é do ser humano isso.
Ser humano, se a barata parar aqui, a gente vai olhar para a barata. Aí vai esquecer de ficar calada. E quem tem medo da barata vai ficar, eu sou muito boa, eu tenho dedão de nojo. A barata me atenção, saiu daqui e foi para a barata. Porque o ser humano tem essa facilidade de se distrair. Então, distrações estão vindo. Distrações estão tomando lugar da única coisa que tem que estar reinando, que é a palavra, da única presença que tem que estar sendo dando importância, que é a dele. E quantas vezes a gente dá importância para outra coisa, a gente precisamos dele? O cara desce para receber a adoração. A gente está aqui no telefone, toca, a gente se desliga, no tempo vai ver o telefone. Não deixei o filho em casa. Não, marido. Não pode ser uma emergência. É tanta desculpa. Sinceramente, meu telefone, quando eu venho ali, ó. Que eu até fica aí. Quero. Porque nada vai me distrair. Nada vai me distrair. Eu falei isso aqui. Na hora da adoração, só me incomoda se for algo sério. Se for qualquer outra coisa, depois do culto resolvemos. Mas na hora da adoração, me deixe. Porque nada vai me distrair. Nada vai tirar a atenção que é dele. Se nós tivermos essa atitude, se nós tivermos esse posicionamento, igreja, o maligno vai cada dia mais recuando. Porque o diabo só tem poder naqueles que ainda não entenderam que na cruz Jesus venceu. O diabo só tem poder naqueles que ainda tem medo dele, que não entendeu que debaixo dos pés de cada um de nós, que é o corpo de Cristo, ele foi colocado. Porque se ele foi colocado aos pés de Jesus, abaixo dos pés de Jesus, e nós nos tornamos corpo dele, então está debaixo dos nossos pés. Então dá licença. Quem é ele para tentar alguma coisa? Outro dia ele se manifestou como uma fumaça. Não gosto muito de falar essa coisa, não vou falar. E eu olhei assim, eu falei, mas o que é isso? Eu botei a mão para embora. Aquela fumaça, o Mateus ficou assustado. Aquela fumaça foi saindo assim, não, para o Mateus. Tia, eu falei, não sei de onde veio essa fumaça, não sei para onde ela queria ir, mas aqui não é lugar dela passar, ela pode recuar. Vai, recue. Às vezes vai vir como uma fumaça, às vezes vai vir como uma tempestade, às vezes vai vir como uma palavra, como uma fofoca, como algo que ele está usando como flecha inflamada dele, para atingir a tua fé, para impedir a fecundação e impedir o avanço da semente que está caindo no solo. E nós que precisamos tomar cuidado, porque ele diz, fiquem vigilantes. Ele não manda a gente orar e vigiar, ele manda a gente vigiar e orar. Então a vigilância vem em primeiro lugar. Em segundo lugar, a oração. Mas o povo está fazendo o contrário, está todo mundo orando vigilância zero. Está todo mundo com reteteco no poder, mas a vigilância zero. Aí sai daqui assim, esbaforido, de tanto poder, mas chega ali e perde tudo. Em questão de, que cadê a vigilância? Eu chego em casa, chega no som, e ainda ouve assim, vai, você acabou de ir da igreja? Você não estava cheio da unção, o que aconteceu? Que legal, eu quero saber do seu pastor, o que aconteceu na sua igreja? Porque tu estava lá cheio de poder, agora tu está cheio de quê? É assim, mamãe, quem já ouviu isso? Eu também já ouvi isso. Porque a vigilância fica zero. E o ladrão, ele está aí para roubar a semente. Para arrancar o que não é para ser arrancado. Para tirar o que não é para ser tirado. Porque se a semente continuar, você será transformado. Ai, coraçãozinho. Meu filhinho, meu filhinho. Então nós precisamos tomar atenção. A palavra do Senhor diz que precisamos ser mais prudentes do que o que, gente? E quem é a serpente? E aí Deus fala para a gente ser mais prudente que ele. Mas o povo está sendo achando que ele, porque ele é tolo, de se levantar e ir contra nós, sabendo a quem nós servimos, sabendo quem está em nós. Ele é tolo, mas nós nos tornamos mais do que ele, por isso que ele não desiste. Porque ao invés da gente colocar ele para correr, ao invés de a gente tomar posse que a cruz nos garantiu, não, a gente fica com medo dele. Ai, eu te amo. Aí ele cresce, ele, sou eu. Tá amarrado,
Você já tomou posse da sua cura? Rafael está se transformando numa pessoa que você não tem ideia daqui a pouco que vai ser. Tudo porque está ouvindo. Esse é o cavalo, olha onde ele está sentado. E preste atenção. Preste atenção nos mínimos detalhes incríveis. Eu falo, cadê? Já é. A semente está caindo, está germinando e a gente está vendo os frutos aparecer. Então o que a gente está esperando para deixar isso acontecer conosco? Não temos nada que nos impeça. Nada, amém? Amém. Oh, aleluia. João 8,32. João capítulo 8,32 diz: conhecerão a verdade, o que ela faz? Você está conhecendo a verdade? Você está vivendo a libertação? É instantâneo? Não, esse caminho hoje que é instantâneo. É um dia após o outro, conforme a gente se entrega para viver. Então eu vou conhecendo a verdade vai entrando como semente, vai germinando e vai fazendo um efeito de transformação, transformando o caráter, transformando a personalidade, transformando os defeitos, deixando de pecar, aquele que peca, deixando de mentir, aquele que mente, vai transformando, trazendo a libertação sadia, sem forçação, porque tem gente que força uma libertação e lá na esquina, meu filho, já caiu por terra. Porque não é por força nem violência, e sim pelo poder do Espírito Santo atuando em nós. Ele atua em nós através de onde? Da palavra. Então, não forçamos ninguém a nada. É a palavra que te convence, é o Espírito que te convence. A ação dos dois faz toda a diferença. Amém? Abre agora a tua Bíblia em João 10:10, que diz: a intenção do ladrão é o quê? Bom, velho. Ponto. A vontade de Satanás é de te roubar, de te matar e de te destruir. Enquanto ele não fizer isso, ele não sossegará. Enquanto ele não seduziu Eva e fez com que Eva fizesse o que fez, ele não sossegou. Porque Eva comeu, mas o erro foi de Adão. Quando Eva comeu, nada aconteceu, mas quando Adão comeu, tudo aconteceu. Porque a ordem estava sobre Adão e não sobre Eva. A ordem de não comer era sobre ele. Então, nós precisamos ter cuidado, porque o ladrão está aí para roubar. Seja usando uma pessoa, ou seja usando uma situação. Ele vai tentar roubar o que está caindo em você. Foi Adão que ouviu a semente. Foi no solo de Adão que germinou. E foi de Adão que foi roubado. Precisamos tomar cuidado, porque às vezes vai ser tão bonitinho que vai se apresentar. Vai parecer ser não, nada a ver. Eu já disse que nada a ver. Para mim é um capeta. Porque tudo não tem nada a ver. Nada a ver tem tudo a ver. Nós precisamos tomar cuidado. Porque o nada a ver está roubando. Nada a ver está tomando lugar, nada a ver está tomando espaço, aonde só devemos dar espaço para alguém? Jesus. E para ele a gente não quer dar espaço, né? Mas a gente dá espaço para qualquer coisa. Mas ele está batendo na porta. E o mais interessante que a Apocalipse declara, João fala que ele está aguardando você abrir. Que Lorde, né? Que príncipe. Está aguardando. Ele parou de bater? Ele continua batendo e aguardando. Vamos abrir. Vamos deixar ele entrar. Porque no ponto de continuação diz: eu vim para que tenha vida e vida completa. Ele diz: o diabo veio para roubar, matar e destruir como um ladrão. Porque o diabo não vai roubar casa feia. O ladrão não vai roubar o que não chama a atenção dele, gente. Ele vai roubar aquilo que está assim, brilhando, chamando a sua atenção, fazendo reduzir, tirar o ponto de fazer ser tentado e ir lá e roubar. Esse é o lado natural. Agora imagina Satanás. O que você tem de mais precioso? A presença de Deus, a verdade de Deus. O que ele está tentando roubar a todo custo? Isso de você. Porque quando ele roubar, ele entrará e fará uma zorra pelos nós. Uma destruição,
ao ponto de produzir a morte. Morte que é física, não, da sua fé. Quando ele conseguir entrar, quando ele conseguir roubar, a única coisa que produz fé e que mantém a fé, ele matará a sua fé. Por isso a palavra do Senhor diz para a gente tomar cuidado. Lá em Tiago vai dizer que ele está ao derredor como um leão, procurando alguém para tragar, para engolir, para comer. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas o leão não tocou em Daniel. Por quê? Os leões estavam tão embolsudos de tanta fome. E Daniel, aquela carne tão preciosa dentro daquela cova, mas não foi tocada porque havia semente dentro de Daniel que manteve a sua fé invicta em quem estava com ele. Ele caiu e foi jogado na cova. Ele olhou para os leões, mas o que estava dentro dele era muito maior do que aquilo que estava se apresentando. Aleluia! Os leões não tocou, em primeiro lugar porque Deus deu escape, em segundo lugar porque Daniel estava firmado. A semente estava germinada, sua fé estava convicta. 3 jovens foram jogados na cova, dentro daquela sarça ardente, 7 vezes aquecida além do normal, ao ponto dos soldados que o jogaram morrer na boca dela. Mas quando aqueles jovens foram jogados amarrados, todos ataviados com as suas túnicas, com tudo para zombar de quem eles eram. Pois quando eles caíram, um 4º homem se apresentou, desatando o anel daquelas cordas e fazendo eles se alegrarem no meio do fogo, que era para matar, mas a vida estava com eles. Por quê? Porque eles estavam cheios da semente que germinou, sua fé estava convicta, aquilo não iria matar. Eles ainda declaram: a gente pode até morrer, ó rei, mas nós não iremos negar o nosso Senhor e não nos dobraremos a ídolos. Aleluia! Convictos, firmados, alicerçados, porque a semente caiu no solo fértil e produziu a 30, a 60 e a 100 vezes o esperado. Aleluia! Nós precisamos ouvir o que o Espírito está dizendo, nós precisamos ter atenção no que o Espírito está dizendo. Adolescente, abre o olho. Jovens, prestam atenção. Moços, vigiem. Porque o ladrão está aí querendo roubar o que você é, roubar o que você tem, tirar o que você tem de mais precioso, que é a presença do Senhor. Vamos ficar atentos. Romanos 12:2 diz isso. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas sejam cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, aleluia! Eu não posso aceitar o que o mundo vai dizer. O mundo vai dizer muitas coisas, a circunstância vai dizer muitas coisas, mas eu não vou me conformar, porque a palavra de Deus combate o mundo. Aleluia! A palavra de Deus combate as táticas e as armadilhas das trevas. A palavra de Deus é o que nos mantém. Então quando a palavra está entrando pelo ouvido, ela está caindo na mente, que está caindo no solo fértil. Então ela está renovando a mentalidade, ela está criando raízes no solo fértil, e ela vai ter uma ação e uma reação extraordinária, nos mantendo firmes, equipados, habilitados pelo poder de Deus. Tudo isso por causa disso. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início algo novo. Aleluia! Quem está em Cristo, quem está em Cristo, tem a ação desse algo novo, tem a ação dessa semente que lá Jesus está usando como parábolas. Está
com o precioso sangue imutável, que não tem sombra de mudança, nem chance de ser desfeito. É eterno, é para sempre, é meu direito, é seu direito. Tome posse do que é teu. Se levante nessa noite nesse lugar, quando você for se levantar de uma maneira completamente diferente. Não permita que as situações e as coisas venham roubar a semente que está crescendo, porque ela vai crescer e você vai colher muito do que o Pai tem para você. Aleluia. Estejam preparados pelos processos pela palavra. Amém. Para quando a gente tem tudo que Ele tem para nós, não desprezarmos a Ele. E nem olhar para as outras coisas e colocar no lugar dele. O lugar dele é dele. E ninguém pode tomar. Amém? Por essa razão precisamos estar bem atentos, pois suas sementes são extraordinárias. Elas têm o poder de pegar uma pessoa sem vida, sem esperança, completamente sem dignidade, completamente sem valor algum, e etc, etc, e transformar em um ser completamente novo, sem achar nada que o impeça de ter a presença da vida plena desse Deus em ação. Cada processo vem nos habilitando, vem nos preparando para isso. Ou eu creio dessa maneira, ou eu creio dessa maneira. Porque contra essa verdade não há argumento. Nem o meu argumento vale. Amém? Tem hora que a gente tem que parar de dar argumento, a gente dá muito argumento. E um argumento cai por terra mediante isso. Romanos 8, 28. E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem. Se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus... Aleluia! Eu espero. Bebe uma água. Está tentando diminuir, né? E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem. Se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos, desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos e Ele também os predestinou para que se tornassem semelhantes à imagem de seu Filho, de tal modo que o seu Filho seja o primeiro entre muitos irmãos. E esse pedacinho que foi comido. E aos que predestinou, Ele também chamou. E não somente chamou, como também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Aleluia. Não há argumento. Eu quebro o argumento com a verdade. Não tem como a mentira permanecer, a não ser que você queira viver de mentira. Porque não dá. Isso aqui é completamente... Eu poderia acabar agora, e a gente para nossas casas felizes já viu. Mas tem mais. Abre aí, Efésios 1, verso 4. Não porque pensamos. Efésios 1. Não fugiu daí? Eu abro aqui. Eu tentando chegar. Não, eu consigo. Efésios 1, verso 4 diz: muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Naquela época, Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta, nós que nos encontramos diante deles, cobertos com o seu amor. Aleluia. Não há argumento para dizer eu sou indigno, eu não posso, o meu erro, o meu pecado. Ah, querido, para com esse sentimento, para com essa cisma de achar que você não
dará uma mãe. Não é pelo merecimento, não é pelo muito fazer, é pela entrega e a crença, porque Ele decidiu, Ele fez e Ele nos chamou para participar com Ele. Então não tem argumento, só tem eu aceito e eu recebo. Amém? As lutas têm um só propósito: de impedir o crescimento, pois se dermos atenção em tudo que tem vindo contra nós, contra o nosso avanço, contra nossas verdades que o Senhor tem plantado ante nós, perderemos a habilidade, perderemos a firmeza, perderemos a essência. Se dermos ouvido, queridos, se dermos ouvido, é um laudo de médico. Se dermos ouvido, é um professor que dá uma nota que você não estava esperando. São pais que às vezes aos seus olhos estão contra você. São filhos rebeldes. São maridos que não estão percebendo suas esposas, esposas que não estão percebendo seus maridos. São tantas coisas que vêm contra nós, são tantas coisas que vêm para tentar impedir o avanço da igreja, o avanço do Filho de Deus, que se a gente parar e dar ouvido, já era. Por isso que o salmista declara: eleva os meus olhos para o alto, para o monte, porque é de lá que vem o meu socorro, não daqui, mas de lá. Porque se a gente olha para cá, não tem socorro nenhum. Se a gente fixa os nossos olhos para cá, não tem nada. Só destruição, morte e roubo. Então nós precisamos olhar para Ele e entender que enquanto estamos nele, a semente está germinando. Enquanto a semente está germinando, estamos fora de qualquer perigo. Porque Ele nos deu um lugar do lado dele, sentado à destra dele. Ele nos colocou no lugar mais alto que a gente poderia nem sequer imaginar. Nos deu participação da sua glória, nos deu participação da sua presença. Então, queridos, feche os olhos nesse momento. Olha essa situação que está tentando te matar. Olha essa situação que está tentando roubar. Olha essa situação que está tentando te dominar. É maior do que esse Deus. Então, você mesmo diga para essa situação o que você precisa dizer. Porque em 2 Coríntios capítulo 3, verso 5, diz isso aqui: não porque pensemos que podemos fazer por nós mesmos qualquer coisa de valor duradouro. O único poder que possuímos é o êxito que obtemos vem de Deus. Está comidinho aqui, mas é isso. Não. O único poder que temos, o único êxito que temos, tudo que somos, tudo é isso que Paulo está declarando aqui. Quando ele começa a declarar para aquele povo que acha que ele é alguma coisa, ele para. Nós não somos nada. Tudo que somos, tudo que temos vem de Deus. Toda a ação em nós vem de Deus. Se eu toco bem, foi Deus que me deu dom. Se eu canto bem, foi Deus que me deu dom. Se eu danço bem, foi Deus que me deu dom. Se eu tenho uma habilidade para mexer no som da igreja, para mexer nas câmeras da igreja, foi Deus que deu. Tudo Deus nos deu. 2 Coríntios 3, 5. Anote aí. Os meus olhos param aqui, mas não param para ele. Agora abre Efésios capítulo 6, verso 10. Eu acho que eu vou ler aqui, está comendo muito. É números. Então vou tentar. Se falhar para vocês conseguem. Vamos lá. Efésios capítulo 6, verso 10 diz: por último, quero recordar-lhe que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim
palavra. E a palavra é o que o semeador disse. E a semente cai em que solo? Trazendo o que no nosso corpo? Revestimento, armadura. Por isso que o diabo tenta roubar. Por isso que o diabo tenta impedir. Porque as sementes são armaduras, conforme vai caindo, vai nos revestindo. E quando vier todo o ataque das trevas, a gente vai permanecer de pé no fim de cada um deles. Porque estamos revestidos, habilitados e protegidos pela palavra do Senhor. Amém? Amém. Agora abram aí 1 Coríntios 3, 6. Que diz: meu trabalho foi o de plantar, o de Apolo foi de regar, porém foi Deus e não nós que trouxe o crescimento, de modo que a pessoa que planta ou rega não é muito importante, mas sim Deus que é importante, porque é Ele que realiza o... Aqui Paulo está dando uma explicação para pessoas que estavam numa guerra. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Não, eu sou do outro nome que eu esqueço também. Eu sou de fulano. E aí Paulo fala, para. Quem é Apolo, quem é Paulo? Nós não somos nada. Eu planto, Apolo rega, mas quem traz o crescimento é Deus. Eu planto, Berg e rego, mas quem vai fazer o crescimento é o Senhor. Amém. Ele é o mais importante. É Ele que faz toda a diferença. Se não houver a ação dele, não importa o que eu fale aqui, não importa o que o Berg faça. Se vocês não estiverem recebendo dele o crescimento. Amém? Com essa gloriosa e poderosa ação, nos tornaremos cada vez mais fortes, pois com o poder de Deus, o poder de Deus faz toda a diferença. E eu vou parar aqui porque eu vou voltar no tópico anterior a esse, porque aqui eu cumpri umas coisinhas que eu não ia ler, eu vou ler agora. Sem a palavra de Deus em ação, se o solo não estiver preparado, ele se torna infrutífero. Mostra para mim um solo sem ser preparado. Solo infértil. Muitas das vezes os nossos corações, quando a gente chega na presença do Senhor, Ele está nessa maneira, desse jeito, tão sequíssimo que não dá nada. Ou dá? Você acha que dá alguma coisa aqui? Você acha que alguma coisa vai brotar aqui? Tem como a semente cair e não secar também? Ela precisa de lugar úmido para que venha um apodrecimento, que é o processo dela. Porque quando a semente apodrece, brota a raiz, depois o restante das coisas. Ali não tem como a semente nem viver. Quando a gente se encontra diante do Senhor, com as coisas que vivemos, nós nos encontramos assim, sequíssimo. Sem nenhuma maneira de nada fertilizar. Aí Jesus vem regar a terra, pois a terra seca era nos mãos. Não é essa a canção? Não, a terra seca sou eu, a terra seca era eu. Hoje eu não sou mais terra seca. Ou você ainda está assim? Pra gente cantar, a terra seca sou eu, você está assim? Não, a gente era assim. Então tem que mudar. A terra seca era ele, quando ele veio te regar. Amém? Eu queria falar sobre isso. Com essa gloriosa e poderosa ação, nos tornamos cada vez mais fortes, pois com o poder de Deus entrando pelas sementes que tem vindo, nossas raízes se tornam cada vez mais profundas, extraindo toda a nutrição que é preciso para uma germinação saudável e um crescimento incomparável, ao ponto de nada nem ninguém conseguir arrancar
Vocês estão conseguindo ver, senão a gente apaga. Estão vendo bem? A semente aqui caindo. Hoje, o que a palavra está fazendo dentro de você? Caindo. Amanhã, se você continuar dando ouvido e alimentando essa semente, e continuou germinando, e a palavra está entrando, bota o outro. Olha aqui. A palavra está entrando. O que vai sair da terra? Olha o processo. E olha o processo. Aleluia. A palavra é uma semente que cai. E é nessa forma, dessa maneira, até que chega a essa estatura. Com as suas raízes, extraindo do solo a nutrição que ela precisa para continuar crescendo. Extraindo da palavra a nutrição que ela precisa continuar a crescer. E aí abre comigo em Jeremias 17, verso 7. Caminhando no final, hein? Mas o homem que confia no Senhor, que colocou no Senhor toda a sua esperança, esse sim é muito feliz. A sua vida é cheia de bênçãos, e ele será como uma árvore plantada à beira de um rio. As suas raízes entram profundamente na terra, em direção à água. Por isso ele não se incomodará com o calor, e suas folhas continuarão sempre verdes, mesmo no tempo de seca. Ele não fica ansioso, nem deixa de produzir os seus frutos. Aleluia. O homem que confia no Senhor, que colocou a sua confiança depositada no Senhor, ele vive isso aqui. Aqui está falando de vários processos. O processo da árvore que é plantada à beira do rio, extraindo do rio, que é o Senhor, a nutrição, a palavra. Pode vir o calor, pode vir a sequidão, obrigada. Pode acontecer o que tiver que vir. Ele fica tranquilo. Mateus 6 aí, do 25 em diante. Ele fica tranquilo, sem se preocupar com coisa alguma, pois o Deus que o salvou é o Deus que o prometeu, e ele não é filho do homem para que se arrependa, nem é homem para que minta. Se ele disse, ele cumpre. Número 23:19. Se ele diz, ele cumpre o que ele diz. Sua palavra não voltará para ele, Isaías 55:10, sem cumprir a ordem dada. Aleluia. Então acabou. Eu estou nisso aqui. Eu sou entregue a Ele. Eu confio nele. E eu estou extraindo dele o crescimento. João 15:3. João capítulo 15, verso 3 diz: Ele já limpou vocês pela palavra que lhes tem falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira. Nem vocês podem produzir frutos se não permanecerem em mim. Sim, eu sou a videira, e vocês são os ramos. Todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto, porque separado de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Aleluia. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Estamos enxertados aonde? Eu peguei um ramo, a minha irmã trouxe o trabalho dela e plantei ele lá bonitinho, verdinho. Um ramo, cuidado. Eu enxerguei ele na terra. E eu não sei por como, nem quem entende me explique. Mas está dando raiz. Agora imagina você plantado numa videira verdadeira Aleluia. e extraindo dela a nutrição verdadeira. Aleluia. Como você estará quando estiver com seus ramos completamente verdes a ponto de produzir?
os frutos Semelhantes a ele. semelhantes a ele. Sacou? Oh, de glória cada vez maior, nos tornamos mais e mais semelhantes a ele. Amém. Estou fincado nele, estou enxertado nele, estou extraindo quem ele é, estou me tornando ele. Fora dele não posso, mas nele eu posso. Fora dele eu não sou, mas nele eu me torno. É isso que aqui, esse belíssimo João 15 quer dizer da videira verdadeira. Ele nos limpou e tem nos limpado pelas suas sementes. Ele tem nos transformado cada vez mais e nos alicerçando cada vez mais nele. Vocês entendem que a nutrição que nós precisamos vem dele? João 1 diz: eu sou a palavra e a palavra é ele. A nutrição vem dele porque ele é isso aqui. E isso aqui é ele. Vamos colocar o adubo que está faltando nessa terra aí para continuar o crescimento. Amém? Amém. Colossenses 2, eu amo, não poderia estar fora daqui. Capítulo 2, verso 6 diz: e agora, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, desde que as raízes de vocês se aprofundem nele, extraiam dele a nutrição, continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Aleluia. Foi? Não. Não permitam o quê? E a alegria com suas Filosofias erradas. superficiais, baseadas em ideias e tradições humanas e nos rudimentos alimentares deste mundo, em lugar daquilo que Cristo disse. A semente está vindo ou não está, igreja? A semente está caindo ou não está, igreja? Mas os rudimentos, os elementares que vêm tentando roubar essas sementes, está aí também. Mas nós não podemos dar conta, nem a atenção a essas coisas. Nós precisamos continuar nele. Porque o que vem dele é maior do que o que está se apresentando. Por isso ele diz: o que está em você é muito maior do que o que está no mundo. Amém. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da natureza de Deus. Portanto, vocês têm a plenitude de Deus por meio da sua união com Ele. João 15 aí, ó. E Ele é o cabeça de todo o poder e a autoridade. União. João 15 diz que Ele é a videira, nós somos o ramo, estamos enxertados nele. União. Por causa disso temos a sua plenitude dentro de nós. Amém? Amém. E para fechar esse momento, Salmos 1, verso 3. Ele quem? Como uma árvore plantada junto à margem de um rio. Nunca deixa de dar fruto na estação própria. E as suas folhas nunca murcham. E ele tem sucesso em todas as suas. E ele nos compara a ele. Salmista está falando de Jesus. E ele nos compara a ele. Assim como ele é uma árvore plantada no rio, que é ele próprio. Ah, que mistureba, né? Ele é o rio das águas vivas. E ele próprio está plantado nele mesmo. E ele mesmo está jorrando. E por onde essa água passa, produz vida,
vida, mas olha as raízes. Aleluia. Vocês conseguem enxergar isso, gente? Aleluia. Está plantando, é apenas um broto, mas nada o impedirá o crescimento, porque as suas raízes estão profundamente extraindo a nutrição que vem do autor da vida. Aleluia. E no final disso nos tornaremos assim, ó. Amém. Aleluia. Consegue ver? Olha as raízes. Amém. Olha o tronco forte. Agora olha as folhas verdíssimas. E os frutos apareceram. Aleluia. Porque nós estamos nele e nele nós podemos. Fora dele nós não podemos. Nele nós nos tornamos assim no final. E como diz a palavra, as folhas servem como remédio para as nações. Aleluia. E os frutos como alimento para os famintos. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça.